Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, vou ler o versículo de novo, que diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O que é estultícia? É estupidez, é tolice. Então vamos entender assim, ó. Assim como a mosca morta faz o perfume perder o cheiro bom, uma palavra de estupidez, uma pessoa estúpida ou tola, faz a sabedoria e a honra também ficarem mal vistas. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse versículo, e eu quero te falar principalmente da primeira parte do versículo que fala ali a respeito da mosca. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. Então o que é que nós vamos entender aqui hoje? Como vocês já sabem, toda terça-feira, as pregações é para nos ensinar a viver como verdadeiros cristãos, né? Porque não adianta a gente frequentar uma igreja, dentro da igreja parecer tudo certinho, tudo bonito, mas quando sai lá para fora só faz bobagem. Então, vamos entender hoje a respeito dessa mosca morta. Olha só. Aqui nós lemos que uma mosca morta faz o perfume. Aqui diz unguento, né? Ali diz unguento do perfumista. Então, a mosca morta faz um perfume perder o seu cheiro bom. O que nós entendemos com isso? Primeiro vamos entender que Deus se agrada de perfume. Como assim? Não estou aqui dizendo que você precisa passar aquele perfume assim que ninguém suporta ficar perto de você, porque é muito forte, não é isso, né? Mas, às vezes as pessoas pensam que usar um perfume, isso é vaidade, então eu não posso usar. Não, Deus não é contra você usar um perfume, você andar sempre bem cheirosinho. Deus não é contra isso. Mas aqui quando diz que Deus gosta de perfume, Deus gosta de sentir o cheiro agradável que sai da nossa vida, tá? Então vamos ler ali, ó, Gênesis 8:20. Gênesis 8:20. Olha só o que diz. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Vamos ler só até aqui. O
que era esse texto aqui que nós lemos? Quando Noé saiu da arca, né, depois do dilúvio, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. E aquele sacrifício teve um cheiro agradável diante de Deus. Tá? Vamos ler mais um versículo aqui. Êxodo 30, do 22 ao 25. Disse mais o Senhor a Moisés: também toma das principais especiarias da mais pura mirra, 500 siclos de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos de cálamo aromático, 250 siclos de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 hin. Isso eram medidas, né? Cada medida que Deus estava passando para Moisés. Disto farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. E tem muitos mais versículos, né? Mas vamos ler esses dois aqui. O que significa isso? Deus se agrada de perfumes. Eu não estou falando aqui que você precisa oferecer para Deus um perfume lá que você comprou, que você pagou ou caro ou barato. Não é esse tipo de perfume. Mas é aquele perfume que Deus olha para a tua vida e sente um cheiro agradável. Tá? E também agora no Novo Testamento, João 12, 3, tem uma passagem que essa é mais conhecida, né, do que esses outros versículos que nós lemos, que fala a respeito de perfume. João 12, 3. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. E se você continuar lendo, você vai ver que Jesus fala que ele se agradou do perfume que Maria colocou, né, sobre ele. Enxugou ainda os pés de Jesus com os seus cabelos. Então isso ela fez em forma de adoração. Então para que eu li esses 3 versículos? Para você entender que Deus gosta de cheiro suave, cheiro agradável. Deus se agrada de bom perfume. Amém? Não estou dizendo que Deus se agrada aí dos perfumes da Jequiti, do Avon, da Boticário, não é isso. É um cheiro agradável que sai da nossa vida. E você já vai entender que cheiro é esse, tá? Então veja só, agora que eu já te falei que Deus gosta de perfume, então vamos entender um pouquinho sobre esse perfume aqui que fala da mosca. Então olha só, a fabricação de perfumes antigamente, eu acho que hoje até possa ser um pouco mais rápido, eu não sei a fabricação hoje. Mas nos tempos bíblicos, a fabricação dos perfumes era muito demorada. Levava muito tempo para fazer um perfume. E depois que esse perfume ficava pronto com as suas medidas, né, de quantas gramas de um determinado produto ou de outro, né, que o perfumista, ou seja, o responsável por fazer os perfumes naquela época bíblica usava, depois ainda de tanto tempo assim, ele precisava deixar esse perfume, essa essência, né, descansar em uma vasilha, em um pote, em uma vasilha, por muito mais tempo. Então, para se ter um bom perfume naquela época, tinha, claro que tinha, mas era demorada a fabricação. Então, isso tornava o perfume uma coisa assim muito cara. Era um produto caro,
porque nem todos podiam comprar, que nem nós lemos aqui que a Maria derramou o perfume sobre Jesus. Esse perfume era caríssimo, e ela quebrou esse perfume para louvar a Jesus, e depois Jesus falou que quando ela fez aquilo, ela já o estava ungindo para a sua morte. Então esses perfumes bíblicos, dos tempos bíblicos, desculpe, eles levavam muito tempo para serem feitos, porque precisava ter toda uma quantidade certa de produtos, e que esses produtos ficassem ali então como que curtindo por bastante tempo, E depois ainda, depois de tudo misturado, aquelas essências, aqueles produtos, ainda precisava ficar muito mais tempo numa vasilha. E essa vasilha precisava ser coberta. Então tinha que ter uma tampa nessa vasilha, ou alguma coisa que cobrisse aquela vasilha, Por isso que aqui, como nós lemos, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. O que significa isso? Que quando os perfumistas daquela época esqueciam de tampar a vasilha do perfume e caía uma mosca dentro daquele perfume, se perdia todo o trabalho que tinha sido feito e que tinha demorado muito tempo. Por quê? Porque a mosca que caía ali dentro do perfume fazia com que o cheiro do perfume ficasse ruim. Então aquele cheiro suave, aquele cheiro gostoso daquele perfume que tinha sido produzido se perdia, simplesmente porque o perfumista esqueceu aquele pote ou aquela vasilha aberta, sem tampar, caiu uma mosca e o perfume se perdeu. Então, o que nós entendemos aqui? Por que a Bíblia fala até de mosca em perfume, Às vezes as pessoas dizem, mas por que a Bíblia fala até de uma mosca, Uma mosca morta. A Bíblia fala assim, Deus fala assim, para nós observarmos que as pequenas coisas às vezes faz muito mais mal, prejudica muito mais do que uma coisa grande na nossa vida, Os irmãos, me desculpe só um pouquinho, eu vou ter que tirar essa jaqueta. Esquentou. Então as coisas pequenas, as coisas mínimas, que às vezes a gente não dá valor. Quem é que dá valor para uma mosca? Quem é que vai se proteger de uma mosca? Olha só, quando você está andando de repente na BR, qualquer lugar que você esteja andando aí com o teu carro, você enxerga lá uma vaca morta, um cavalo morto, um cachorro, até um gato. Você observa, opa, ali tem um bicho morto. Então, tenho que cuidar para não bater o carro, para não passar por cima, Você observa aquilo. Então, chama a atenção. Mas ninguém enxerga uma mosca morta na BR. Não é verdade? Você está dirigindo, você não vai parar teu carro por causa que tem uma mosca morta lá no chão. Você nem enxerga, porque é pequenininha. Mas o pequenininho prejudica muito mais às vezes que um grande. Então, o que significa isso? Olha só. Quando a mosca cai no perfume, ou seja, quando ela caía no perfume lá, e se hoje acontecer isso, com certeza vai estragar o perfume também, mas estamos falando daquela época. Então a mosca, ela não ficava cheirosa, ela caiu num vidro de perfume. A primeira coisa que a gente pensa é, essa mosca ficou muito cheirosa. Mas não, ela não ficava cheirosa, mas o perfume estragava. Então observe como as pequenas coisas prejudicam a nossa vida. Pastora, mas o que tem a ver
uma mosca morta com a minha vida, de eu aprender a viver como verdadeiro cristão, que é que uma mosca vai me ensinar. Porque a mosca não se torna cheirosa. Ela tira o cheiro bom do perfume. O pecado na nossa vida faz isso conosco. Então assim, imagine que esse pote que estava lá sem tampa, essa vasilha, aonde tinha perfume, mas que a mosca caiu, imagine que é a tua vida, o teu coração. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se você não guardar o teu coração, se você não colocar uma tampa de proteção no teu coração, vai entrar mosca morta ali, vai cair mosca morta ali, vai entrar coisa ruim ali. E daí tira as coisas boas que tem no teu coração e se transforma tudo em coisa ruim. Então agora você vai entender por que Deus gosta de perfume. Olha só, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, toda aquela sujeira, aquela imundícia, aquela coisa ruim que tinha no nosso coração, Jesus tira. Amém? Jesus tira tudo aquilo de ruim do nosso coração. Então o nosso coração ficou limpinho. Aonde tem limpeza, tem cheiro bom, não tem? Se você chega num lugar que está sujo, que tem um monte de sujeira, que tem um monte de coisa arada, derrubada, aquilo ali tudo vai causar mau cheiro. Você sabe disso. Se você passa por um latão de lixo na rua, que está cheio até a boca aquilo ali, você passa, você sente aquele mau cheiro, não sente? Então, o nosso coração é assim. Antes de Jesus, nós estávamos cheios de sujeira, cheios de coisa podre, coisa suja, lixo. Aí quando Jesus entra na nossa vida, Ele faz uma limpeza no nosso coração. Ele tira tudo aquilo que está sujo e com a água da sua palavra, né, que é a Bíblia Sagrada, Ele vai lavando o nosso coração. Como assim? Jesus é o verbo, né? E verbo é palavra. Então Jesus é a palavra. Então Ele vai fazendo limpeza no nosso coração através da sua palavra, porque quando nós lemos ali, não pode mentir. Opa, então eu não vou mais mentir. Então a sujeira da mentira saiu do coração. Nós lemos ali, não pode roubar. Se roubava, não vou roubar mais. Então saiu a sujeira do roubo do coração da pessoa. Estão entendendo, irmãos? Então Jesus vai limpando. A pessoa falava mal dos outros, vivia fazendo fofoca, vivia fazendo intriga, confusão. Era uma sujeira que tinha dentro do coração. Era cheiro ruim. Quando Jesus entra, então, se a pessoa lê na Bíblia que isso é errado, que é pecado, que ela não pode falar esse tipo de coisa, que ela não pode falar mal dos outros, que não pode levantar falso testemunho, que não pode viver fofocando, Jesus vai limpando. Então, tudo que nós lemos na Bíblia, que é a palavra de Deus, e nós permitimos que Jesus venha atuar no nosso coração, vai fazendo uma limpeza. Então, aquele latão de lixo que era o nosso coração antes de conhecer a Cristo, vai sendo limpo, vai sendo limpo. Jesus vai limpando, Jesus vai lavando. E por último, quando você pega lá o teu lixeiro lá na tua casa, na tua cozinha, no teu banheiro, e você vai lavar, você vai deixar aquele lixeiro limpo. Então o nosso coração era assim. Eu não estou dizendo que você é lixo, tá, irmãos? Não é isso. Eu também sou assim, igualzinho. Mas eu estou dizendo que nós éramos sujos pelo pecado. Então quando Jesus limpa, Ele tira tudo que não presta. Isso se a pessoa permitir, porque Jesus não faz nada forçado, né? Mas então o coração vai ficando limpo. E quando o coração vai ficando limpo, então o cheiro vai melhorando. Sai um pouco dos pecados, o cheiro ruim vai diminuindo, até que nós possamos receber o cheiro
suave e agradável de Cristo em nós. Então, o que é isso? Esse cheiro que Deus sente e se agrada em nós, não é nosso. O nosso cheiro é ruim, porque nós somos pecadores. Mas conforme nós vamos permitindo que Jesus limpe o nosso coração, nós vamos recebendo o cheiro dele. Então, quando Deus sente assim, o cheiro da nossa vida, Ele não sente mais o cheiro do nosso pecado. Ele sente o cheiro de Jesus. E o cheiro de Jesus é perfeito porque Ele nunca pecou. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou fazendo assim a ligação no mundo espiritual. Então é o cheiro perfeito de Jesus. Então quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós mudamos o nosso cheiro. Não estou falando do cheiro aqui, cheiro da roupa, cheiro se tomou banho ou não, não é isso. É o cheiro na vida espiritual. Então a pessoa que era carrancuda, que não sorria, que vivia de mau humor com os outros, quando Jesus vai limpando, ela vai se tornando uma pessoa melhor. Ela vai começando a abrir um sorriso, por quê? Porque Jesus entrou no coração. Ela vai começar a ter palavras boas, não vai mais falar mal dos outros. Quando quiser falar alguma coisa que vem aquela tentação, ela vai substituir aquilo e vai dizer glória a Deus. Então esse glória a Deus já é um pedacinho do cheiro bom de Jesus que entrou na vida da pessoa. Entendido isso, irmãos? É uma comparação assim bem simples, mas que é real. É assim que funciona. Conforme nós vamos nos limpando do pecado, o cheiro vai mudando. Você lava lá o teu lixeiro lá na tua casa, aquele cheiro ruim que estava por causa do lixo, que estava ali, que acumulou durante o dia que você usou a cozinha lá, quando você tira, sai o cheiro. É a mesma coisa que o nosso coração. Então lembre desse detalhe, a mosca não se torna cheirosa porque caiu no perfume, mas o perfume se estraga. Então, se nós tiramos o pecado do nosso coração, ele vai ficar cheiroso. Se nós deixarmos o nosso coração assim de qualquer jeito, sem tapar, e o que tapa o nosso coração? O que protege o nosso coração? É o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Então, quando nós oramos, buscamos o Senhor e buscamos proteger o nosso coração, ou seja, não vamos deixar qualquer coisa entrar no nosso coração, o nosso coração começa a ter um cheiro bom. Mas se você deixa assim, teu coração de qualquer jeito, todo mundo faz isso, então eu também posso fazer, todo mundo mente, eu também vou mentir, todo mundo rouba quando tem oportunidade, então eu também vou roubar. Isso tudo vai ao lixo que vai entrando dentro do coração e vai tornando o cheiro mau, cheiro ruim. É a mosca que entrou. Então a mosca, um bichinho tão pequenininho, mas que não tem nenhum cheiro agradável, quando entra no coração da pessoa, ou seja, aqui agora pelo exemplo, quando o pecado entra no coração da pessoa, o cheiro dessa vida se torna ruim. A pessoa pode ter os perfumes importados mais caros. Há uma pessoa milionária, rica, que tem lá tudo de marca, tudo, mas não resolve, porque é a vida da pessoa que cheira mal. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha só, você pode dizer, pastora, eu não tenho perfume, não tenho dinheiro para comprar perfume. Não estou falando desse tipo de perfume. Estou falando da tua vida ser correta diante de Deus. Então, você tendo uma vida correta diante de Deus, quando Deus olhar para você, Ele vai sentir um cheiro agradável. Como Ele sentiu no sacrifício que Noé fez para ele, depois que saiu da arca. Então, Ele respirou aquele cheiro agradável. Então, quando Ele olha para nós, Ele sente um cheiro gostoso. Por quê? Porque nós estamos fugindo do pecado. Amém? Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha só, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, guarde o teu coração. Coloque uma tampa no teu coração. É claro que é só um símbolo, né? Um exemplo. Não deixe teu coração receber qualquer tipo de coisa que o mundo te dá. Tem coisa que a gente tem que dizer, eu não quero, rejeito. Né? A Bíblia também diz que quando vierem falar mal de alguém para nós,
O que é que nós temos que agir? Olha só, se você é um verdadeiro cristão, vem alguém, aquela pessoa assim que você diz assim, ixi, a língua é maior do que... Cuidado! Quando essa pessoa vir te falar alguma coisa, vir te falar mal de alguém, você só diz assim, por favor, eu não quero saber. Quando você diz eu não quero saber, você está colocando uma tampa no teu coração. Para quê? Porque daí aquela mosquinha lá, que ia entrar no teu coração e ia morrer lá dentro do teu coração, e ia cheirar mal, não vai entrar. Amém? É a Bíblia que fala assim, que quando virem falar para nós, nós temos que dizer, não quero saber. Tá? Então, cuidado com o que você ouve, porque as mosquinhas vêm pelas coisas que você ouve, as mosquinhas vêm pelas coisas que você fala, as mosquinhas vêm pelas coisas que você faz. Então, cuide disso. Eu não estou dizendo aqui de você chegar para alguém, contar, ó, fulano de tal está passando por isso, vamos orar? Amém, vamos orar. Mas você sabe a diferença de quando é uma coisa para ajudar e quando é uma fofoca. Então, quando for fofoca, irmão, por favor, não quero saber. Porque se você fica sabendo, você ouviu, a mosquinha entrou pelo teu ouvido e vai lá para o coração. Entendido isso, irmãos? Então, olhe só, vamos ler de novo. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. Então, às vezes a gente não dá atenção. Ah, mas é uma coisinha tão pequenininha que não vai me prejudicar em nada. Prejudica mais do que uma coisa grande, porque ninguém vai querer, vamos dizer assim, a pessoa, eu não mato, não roubo, então tá tudo bem, não estou pecando. Não, não é assim. Você vai evitar pecados grandes, mas às vezes você cai no pecado bem pequenininho. Porque tem tamanhos de pecado, né? Mas pecado é pecado. O pecado separa de Deus. Então esse tamanho de pecado que eu falo para você às vezes as pessoas consideram assim, não, isso é normal, faz parte da vida. Aí consideram que é um pecado pequenininho, às vezes quando vão orar nem confessam ao Senhor que fizeram aquilo. E não é assim. Pecado é pecado. Pecado é pecado. O que tem de diferença é que a consequência de determinados pecados são diferentes. Mas pecado, todo pecado, separa de Deus. Então, todo pecado nós temos que evitar. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, o outro exemplo que eu também uso seguido aqui para vocês. Se você está caminhando numa estrada e você vê uma pedra grande, você não vai tropeçar naquela pedra. Porque você está vendo o tamanho da pedra, aí você dá a volta, você pula por cima, mas você não vai tropeçar e cair, porque a pedra é grande, você está enxergando. Mas às vezes no teu caminho que você está caminhando, numa estrada, você tropeça numa pedrinha desse tamanho, de repente vira o pé, cai. É assim ou não é? Então são as pequenas coisas que às vezes nos levam a pecar. Porque aquilo que é grande você diz, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, eu não vou matar, eu não vou roubar. Mas as pequenas às vezes você engole, que nem Jesus disse para os fariseus, vocês comam os mosquitos, mas engolem os camelos. Então temos que ter cuidado. Né? Cuide do que você fala. Quando eu digo você, é para mim também, vocês sabem disso. Cuide do que você ouve, cuide do que você vê. Porque são as mosquinhas que vão entrar no teu coração, vão morrer ali dentro e vão cheirar mal. Quando morre isso dentro do nosso coração, aí então aquele perfume que Deus se agrada que nós recebemos quando aceitamos a Jesus, essas moscas que entraram lá, que são os pecados, que nós achamos assim que é coisa pouca, não vai me prejudicar, elas começam a tirar o cheiro bom de Jesus de nós. E aí Deus não se agrada. Entendido, irmãos? Amém? Então, cuide das mosquinhas, cuide das pequenas coisas. Vamos ler 2 Coríntios 2, 15 e 16?
Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. O que significa isso? Olha só, volte no 15, fazendo favor. Porque para Deus somos um aroma de Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, no mundo espiritual, no mundo físico se reflete o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós vamos ser lavados, purificados, lavados com o sangue de Jesus, com a sua palavra, que é a água, né? A água da palavra. E aí, então, vamos ter um cheiro bom do Espírito. E que vai se manifestar através da carne, porque vai mudar as atitudes da pessoa. Então, Deus sente em nós o cheiro de Jesus. Qualquer pessoa que se converte, por isso que a pessoa que era carrancudo começa a sorrir, por isso que a pessoa deixa de praticar os pecados que praticava antes. Por quê? Porque agora tem o cheiro de Cristo. O cheiro de Jesus é agradável. Como assim? Ele nunca pecou, então ele nos purifica do pecado. Amém? Então temos um cheiro bom. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem um cheiro diferente, um cheiro que agrada a Deus. Não estou falando de cheiro físico, estou falando de cheiro espiritual. A tua alma vai cheirar bem, porque antes de nós aceitarmos a Jesus, o nosso cheiro, a nossa alma era ruim, porque era aquele latão de lixo lá, fedia, né? Cheirava mal. Mas daí então, quando aceitamos o Senhor, nós temos o cheiro dele. Aí olha o detalhe aqui, ó. E esse cheiro de Jesus, esse bom cheiro de Jesus, cheira tanto em nós salvos, quanto nos não salvos. Ah, mas como assim, pastora? E nós salvos, ó, é o que diz o 16. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. Então, aquele que já aceitou Jesus, tem o cheiro dele para a vida, vai viver eternamente. E os que não aceitaram Jesus, que cheiro é esse de morte? Por causa que o cheiro de Cristo é tão bom, que quando nós comparamos as nossas atitudes com a perfeição de Jesus, cheira a morte. Então, mesmo os não salvos, né, vão cheirar, mas vai ser um cheiro não agradável a Deus. Vai ser um cheiro de morte, porque o cheiro de Cristo é muito bom, e se eles não têm o cheiro de Cristo, então estão mortos. Amém? Entendido isso? Então, por isso nós precisamos cuidar, irmãos. Então, cuide do que você fala. Cuide do que você pensa. Pastora, mas eu procuro fazer o que eu posso para não pecar. Continue assim. Faça o que você puder para não pecar. Mas olha só, mau cheiro espiritual vem através de brigas, de discussões, de traição, de mentira, de fofoca, de julgamento, quando você julga os outros. Sabe, quando você é preconceituoso, que você julga os outros às vezes pela aparência, é um preconceito, é uma sujeira que entra no teu coração, porque Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Amém? Entendido? Então aqui nós já entendemos que Deus ama bom perfume. E que o perfume que Ele quer sentir na nossa vida é o perfume de Jesus. Amém? E o óleo, né? O óleo usado nos tempos bíblicos era também um tipo de perfume que eles tinham. Então, quando Deus mandava ungir os utensílios do templo, ungir os reis, os sacerdotes, os profetas, era usado óleo de unção. Esse óleo representa o Espírito Santo. Então, a mesma coisa, esse óleo traz o cheiro de Cristo e o cheiro do Espírito Santo em nós, a ação do Espírito Santo em nós. Então, o óleo, né, o óleo de unção, ele era misturado com cheiro bom.
Aqui nós temos os vidrinhos de óleo, né, que tem os perfuminhos, mas é claro que nem se compara com o óleo que era feito nos tempos bíblicos. Porque aí eram feitos até com as medidas ali que Deus passou tudo para Moisés. Então era um óleo especial, era um óleo diferente. E esse óleo, então, Deus se agradava muito, né? E quando a pessoa recebia unção, então, que ele era escolhido por Deus para fazer alguma obra, como os profetas, como os sacerdotes, os reis, eles recebiam essa unção, então eles estavam agora ungidos com o óleo da unção, eles tinham a ação do Espírito Santo na sua vida, eles tinham a presença de Deus, porque no Velho Testamento, onde era feito esse tipo de unção, eles ainda não usavam o nome de Jesus, mas para nós hoje, esse perfume é Jesus, porque hoje nós já conhecemos Jesus. Então, por isso que eu digo para você, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas se eu tivesse vivido naquela época, eu não teria matado Jesus, eu não teria rejeitado Jesus. Às vezes teria feito até pior, porque o povo daquela época, eles falavam de Deus, mas eles ainda não tinham o conhecimento a respeito de Jesus. Então, hoje, nós somos privilegiados. Por quê? Porque hoje nós conhecemos Jesus. O povo do Velho Testamento não conheceu Jesus. Eles criam no Messias que viria. E aqueles que morreram crendo no Messias que viria foram salvos. Mas depois que Jesus veio e se manifestou, então, para o mundo, né? E veio para morrer e nos salvar, e na sua ressurreição, então, ele venceu a morte. A partir dali, o nome de Jesus foi pregado e chegou até nós. Então, hoje nós somos privilegiados quando comparamos com aqueles do Velho Testamento, porque eles não conheciam Jesus, nós conhecemos. Então, hoje nós não temos mais desculpa para dizer, eu não sabia que isso era pecado. Porque Jesus veio e nos fez entender o que é certo e o que é errado. Amém? Então, você é um privilegiado, eu sou uma privilegiada, por quê? Porque hoje nós conhecemos Jesus. E Jesus nos dá o cheiro bom, né? E aí, às vezes a gente tem que parar para pensar, né? Você mesmo deve de parar lá na tua casa, quando você for orar, e se perguntar, qual tem sido o meu cheiro diante de Deus? Será que eu tenho um cheiro agradável, um perfume suave que Deus aceita? Porque às vezes, irmãos, vocês, nós todos, né? Mas eu digo, você está tão acostumado no corre-corre ali, no dia a dia, que você acaba fazendo coisa que você diz assim, isso é natural. Mas não é natural. Tem coisa que nós não podemos fazer. Por exemplo, o que você tem assistido na televisão da tua casa? Ou na internet? O que é que você vê no teu celular? O que é que você ouve? Uma coisa assim, quando nós assistimos alguma coisa na televisão, seja lá o que for, no YouTube, na internet, seja lá o que for, você está fazendo o Espírito Santo assistir com você. Porque se você é o templo do Espírito Santo, você está assistindo aquilo, o Espírito Santo está assistindo junto. Então, se você está vendo uma coisa que não agrada a Deus, como que o Espírito Santo vai poder assistir junto com você uma coisa que é pecado? Então, pense nisso. O que eu estou assistindo? Será que o Espírito Santo fica comigo na hora que eu estou assistindo isso? Será que o Espírito Santo fica comigo na hora que eu estou escutando isso? Será que o Espírito Santo fica comigo na hora que eu estou fazendo isso? O que eu tenho falado? Eu já falei aqui para vocês também que quando a palavra sai da nossa boca, todo o mundo espiritual fica sabendo o que nós falamos. Se você está planejando alguma coisa, fazer alguma coisa, não fale.
Explico assim, ó, não é o teu conversar naturalmente com as pessoas. Hoje eu vou lá em tal lugar, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estou falando de projetos grandes que você tem na tua vida. Não conta para ninguém, não fala. Porque no momento que você falar, a tua palavra saiu, não retorna. A palavra saiu da boca, não volta mais. E o mundo espiritual, ou seja, o mal, vai ficar sabendo dos teus projetos. Então, se você quer ter vitória na tua vida, nas coisas que você quer fazer, não conta para ninguém, só para Jesus. Amém? Porque o diabo escuta, os demônios escutam e vão fazer de tudo para que aquilo que você tanto quer não aconteça. Então, vigie nas tuas palavras. Mas quando eu digo assim, será que o Espírito Santo está comigo quando eu falo as coisas? Você acredita que o Espírito Santo pode estar com uma pessoa que só fala palavrão? O Espírito Santo vai estar com uma pessoa que fala nome de ídolos? Olha que Deus é paciente, Deus tem paciência, Ele sempre nos ajuda, nos perdoa, nos protege. Mas chega um momento que nós temos que, desculpe a palavra que eu vou usar, mas eu vou usar para mim também, para nós. Nós temos que criar vergonha na cara e aprender a servir a Deus. Como assim? Se eu sei que é errado, para que eu vou fazer? E tem gente que continua no erro, e continua no erro, e continua no erro. O Espírito Santo vai estar na palavra dessa pessoa? Não pode. Quando a pessoa fala um palavrão, o Espírito Santo está falando ali através da pessoa? De jeito nenhum. Então nós temos que vigiar nas nossas palavras. Por quê? Porque são essas coisas que são as mosquinhas que entram no nosso coração, morrem lá dentro e provoca sujeira. Por quê? Porque é o pecado. Então o pecado é sujo, o pecado vai... E daí cada coisa que você fala é uma mosquinha que entra. Tem gente que eu acho que não é mais só uma mosquinha. Não sei qual é o coletivo de mosca, mas... deve de ser assim uma multidão de mosca. Já encheu o coração. Né? Então temos que tomar cuidado. Estão entendendo, né, irmãos, o que eu estou falando? Cuide para não deixar as moscas entrar no teu coração. Como que ela entra? Através dos olhos, dos ouvidos, da boca, do pensamento, do meditar do coração. Então põe guarda no teu coração, põe uma tampa e diga assim, aqui não vai mais entrar nada que não agrada a Deus. E quando você for orar, porque todos nós somos pecadores e todos nós pecamos, mas você tem que dizer assim, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz de errado hoje, que às vezes eu nem percebi que fiz. Porque às vezes a gente peca e nem percebe que aquilo era um pecado. Então peça para que o Espírito Santo te revele, te mostre, para você poder pedir perdão. Isso a Bíblia chama de pecados ocultos. Às vezes a gente peca e nem percebe. Mas é um pecado, então é uma mosca morta que está lá dentro. E se tem uma mosca morta, como que Deus vai se agradar do cheiro suave? A mosca vai cheirar mal. Então Deus não vai se agradar. Estão vendo como a Bíblia é maravilhosa? Uma mosca ensina assim tanta coisa para nós? Amém? Vamos ler mais um versículo? Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, que nós acabamos de falar. Não fale sem pensar. Precisa falar alguma coisa? Pense, porque se você fala sem pensar, responder antes de ouvir. Às vezes a pessoa vai te falar uma coisa e diz assim, não, já sei, não quero nem ouvir. Mas às vezes nem era aquilo. Então o que é que você acabou fazendo? Você praticou a estultícia, que é uma vergonha, é uma estupidez. Então sempre ouça antes de responder e pense antes de responder. Amém, irmãos? A Bíblia nos ensina como viver como verdadeiros cristãos. Então, isso a respeito da palavra, né? E quando eu falei para você ter cuidado do que você assiste na televisão, ou no YouTube, seja lá o que for, pegue esse costume assim,
eu aprendi isso e coloco em prática na minha vida. E não estou aqui dizendo que eu sou melhor que você, não. Mas eu aprendi isso e sempre faço isso. Às vezes eu sento, né? Vou descansar um pouquinho, vou sentar lá no sofá, vou assistir alguma coisa no YouTube, porque televisão eu não assisto já faz, eu acho que uns 7 ou 8 anos. Mas no YouTube, né? Que está instalado na televisão, aí eu sento e vou assistir alguma coisa. Primeira coisa que eu faço é: Senhor Jesus, assiste comigo. Se não der de assistir, me diga que eu já tiro. Aprenda a fazer isso. Porque se você assiste alguma coisa que você não gosta, que o Espírito Santo não gosta, você vai entristecer o coração de Deus. Então faça isso. Entendam bem, irmãos, eu não estou aqui dizendo, porque a pastora está dizendo que ela faz tudo certo. Não é isso. Eu estou dizendo que isso eu aprendi. Eu sento para assistir alguma coisa, eu digo: Jesus, assiste comigo. Espírito Santo, se não der de assistir, me diga que eu já tiro. E isso já aconteceu muitas vezes. Eu começo a assistir, às vezes, um filme, alguma coisa para assistir, saber alguma coisa a respeito do que está falando naquele filme. Se aparece coisa que não agrada a Deus, pronto. Tiro, não preciso ficar assistindo aquilo. Assim somos todos nós. Nós não temos necessidade, ninguém nos obriga a assistir uma coisa que nós não podemos assistir, que nós não queremos assistir. Então vai lá, troca. Fácil, fácil. Por quê? Não é porque a pastora está falando. Não. É porque o Espírito Santo vai assistir junto comigo. E se o Espírito Santo é santo, como que eu vou assistir uma coisa que não agrada a Ele? Entendido isso, irmãos? Qualquer coisa que você vai assistir. Ou às vezes você está lá ouvindo uma música lá. Misericórdia. Quer ouvir uma boa música? Escute hinos de adoração a Deus. Desculpe a palavra, mas tem música? Não, eu não vou nem falar aqui porque só ensina coisa errada. Hoje não se tem mais no mundo secular pessoas que façam boas músicas. É muito difícil, pode até existir, mas é raro. Mas é só bobagem, é traição, é bebedeira. Cuide no que você escuta. Amém? Por quê? Porque é as mosquinhas que entram, ou a pedrinha que te faz tropeçar no meio do caminho. E mais uma coisa, né, irmãos, que a Bíblia nos diz que um dos nomes do diabo é Belzebu. Sabe o que significa Belzebu? Deus das moscas. Então pode ter certeza que as moscas que entram no coração da pessoa não são vindas de Deus, não. Mas eu não estou dizendo que tem mosca de verdade ali no teu coração. É um símbolo. Amém, irmãos? Então cuide do teu coração. Põe uma tampa no teu coração, nos teus olhos, nos teus ouvidos, na tua boca, para que você possa ter o bom perfume de Jesus. Aí Deus olha para você, se agrada do teu cheiro, do teu perfume e vai te abençoar. Como que Deus pode abençoar uma pessoa que cheira mal, espiritualmente falando? Ele não vai fazer isso porque Ele é santo, Ele é limpo, Ele é perfeito, né? Nós já lemos 2 Coríntios 2,15, né? Já. Então é o versículo que fala do bom perfume de Cristo. Então entenda isso, quando você se converteu a Jesus, você recebeu o bom perfume de Cristo. Não estrague esse perfume, por nada. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?